Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Edgar Nascimento, professor da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. E hoje vamos estar falando sobre derivadas. Que tipo de derivadas a gente vai estar vendo hoje? Nós vamos estar vendo derivadas do tipo imediatas, que são aquelas derivadas que basta eu consultar a tabela e eu já vou saber qual que é o resultado dessa derivada. Depois disso a gente vai ver algumas variações de derivadas, vendo derivadas compostas e vendo derivadas implícitas, tá? Então, a parte da explicação nós já tínhamos trabalhado, agora a gente vai estar fazendo alguns exercícios com vocês. Então, vamos lá. A primeira derivada que nós temos é essa, ó. Eu quero saber qual é a derivada da função 5 dividido por x ao cubo em relação à variável x, né? Então, qual que é a derivada dessa função? Primeiramente, o que eu preciso é escrever essa função na forma de potência. Então, eu vou fazer aqui, eu quero saber qual é a derivada em relação a x da função 5 vezes. Se está dividindo por x elevado ao cubo, eu vou usar uma propriedade de potência e automaticamente eu passo essa potência que estava em denominador para numerador. Como que eu faço isso? Eu faço isso trocando o sinal do expoente. Então, se era 5 dividido por x ao cubo, o que eu vou ter agora vai ser 5 vezes x elevado a menos 3. Então, quando eu coloco ali o expoente negativo, eu estou fazendo a inversão do numerador pelo denominador. Nesse caso vai ser o contrário, né? Do denominador para o numerador. E aí eu uso a regra da potência. Então, fazendo isso daqui, eu teria aqui 5 vezes... Já estou resolvendo a derivada, né? Qual é a derivada de x elevado a menos 3? Regra da potência vai ser, então, menos 3, que multiplica o meu valor de x elevado a menos 3 menos 1, né? Menos 3 menos 1. Eu já vou colocar logo aqui o dx para dizer que eu já fiz essa derivada, né? E o resultado que nós teríamos seria, então, 5 vezes menos 3 vai me dar menos 15, x elevado a menos 3 com menos 1 vai dar menos 4 dx. Essa daqui já é a nossa derivada, o resultado final dela. Vamos só organizar. Ó, lembre lá, o expoente negativo significa inversão. Então eu posso simplesmente escrever essa expressão desse jeito aqui, ó. Menos 15 dividido por x elevado à quarta dx. E com isso nós teríamos terminado essa derivada. Então, só recapitulando, a regra da potência, né? Se a minha função for x elevado a n, a derivada dessa função é n que multiplica x elevado a n menos 1 dx, correto? Então, aqui terminamos o nosso primeiro exercício. Vamos para o próximo. Eu quero saber qual é a derivada dessa função. Raiz cúbica de x elevado à quinta. Vai cair na mesma situação. Eu preciso transformar essa expressão matemática aqui em uma potência. Então, com isso eu tenho aqui, ó, derivada em relação a x dessa função, e toda raiz pode ser escrita em forma de potência fracionária, aonde o numerador vai ser a potência da variável e o denominador vai ser o índice. Então, simplesmente eu posso escrever assim, ó, x elevado a 5 terços, aonde o numerador é a potência da minha variável e o denominador é o índice. E automaticamente eu vou usar a regra da potência aqui, ó. Então é 5 terços que multiplica x elevado a 5 terços menos 1 dx. Com isso, o nosso resultado vai ser 5 terços de x elevado. 5 terços menos 1 vai me dar 2 terços dx, né? Basta fazer lá o mínimo múltiplo comum que a gente consegue saber qual é o resultado dessa fraçãozinha. Pronto, terminou a derivada. A única coisa que eu vou fazer aqui é novamente escrever isso daqui em forma de raiz, tá? Então, o que eu tenho aqui vai ser 5 terços da raiz, lembrando que o denominador é o índice, então é raiz cúbica, e o numerador é o expoente, então de x elevado ao quadrado dx. E aqui chegamos ao resultado final da nossa derivada, ok? Então,
O processo é sempre tentar transformar em potência e automaticamente eu uso a regra da potência. Fez a derivada, volta novamente na função original, ok? Vamos para a próxima? Agora nós temos aqui um produto. Vamos recordar? A regra do produto diz o seguinte: toda vez que eu tiver uma função u multiplicando uma função v, a derivada sempre vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar a regra do produto. Quem vai ser a minha parte u, quem vai ser a minha parte v? Eu vou chamar de u o e elevado a x e vou chamar de v o cosseno de x, tá? Então, aplicando essa regra, eu teria que fazer a derivada de u, ou seja, a derivada de e elevado a x, vezes o v, que é o cosseno de x, mais a derivada de v, que é a derivada de cosseno, que vai dar menos seno, vezes o u, que é e elevado a x. Então, derivada do primeiro, derivada de e elevado a x, nós sabemos que é ele mesmo, então é e elevado a x, vezes o segundo normal, vezes cosseno de x, mais a derivada do segundo. Quem é a derivada de cosseno? Derivada de cosseno é menos seno de x, vezes o primeiro, que é e elevado a x. Tudo isso daí, vou colocar dentro de parênteses e colocar o diferencial aqui para dizer que a gente fez a derivada. Só para simplificar, eu vou colocar esse e elevado a x em evidência, então ficaria assim, ó. E elevado a x que multiplica cosseno de x menos seno de x dx e chegamos ao resultado final da nossa derivada. Então, recapitulando, toda vez que eu tiver um produto, a derivada do produto é derivar a primeira parte conservando a segunda, mais a derivada da segunda parte conservando a primeira. Memorizar as regrinhas. Vamos para uma próxima? Essa também é imediata, basta consultar a tabela. Quem é a derivada de tangente? Derivada de tangente, eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais diferente com vocês. Eu vou escrever tangente assim, ó. Derivada de tangente. O que significa tangente? Tangente significa seno dividido por cosseno. Seno dividido por cosseno. E se eu tenho uma fração, eu vou utilizar a regra do quociente. Toda vez que eu tiver a função u dividida pela função v, a derivada de um quociente é a de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima, vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, a minha parte u, o numerador é o seno, que eu vou estar chamando de u, e a parte v, que é o denominador, é o cosseno, que eu vou estar chamando de v. Aplicando a regrinha aqui, eu tenho que fazer essa derivada. Vamos lá? V, que é o de quem está embaixo, então é o cosseno de x, vezes a derivada de u, a derivada de quem está em cima. Quem é a derivada de seno? A derivada de seno é cosseno de x. Menos o u, que é a parte de cima, então menos seno de x, vezes derivada de v. Derivada de cosseno é menos seno de x. Tudo isso pelo de baixo, que é o cosseno, ao quadrado. O v elevado ao quadrado. Aplicando aquela formulazinha, você vai ter cosseno vezes cosseno, que vai ficar cosseno ao quadrado de x. E aqui eu vou fazer o jogo sinal, né? Menos com menos vai ficar mais seno vezes seno, que vai me dar seno ao quadrado de x. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Olha lá, então terminamos a derivada
que eu vou fazer? Eu vou fazer transformações trigonométricas agora. Por que eu vou fazer transformações trigonométricas? Porque eu sei que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é a relação fundamental número 1. Isso vale igual a 1, é a que a gente chama de fórmula mãe. Então eu vou substituir aquilo lá, ó. Então no lugar de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, eu vou ter 1 e embaixo continua sendo cosseno ao quadrado de x. Porém, eu sei que 1 dividido por cosseno é igual a secante ao quadrado de x. E aqui eu conseguiria ter terminado as nossas derivadas. Se você olhar diretamente na tabela, você já vai ver lá na tabela que se a minha função é tangente, eu sei que a derivada dela é secante ao quadrado de x. Deixa eu só colocar o diferencial aqui para indicar que nós fizemos a derivada, certo? E aqui teria terminado a nossa primeira parte. Obrigado e bons estudos.